Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá! Hoje faremos um pouco de reflexão a respeito do conhecimento, das coisas que nos são óbvias e dadas. Então, outro dia eu estava observando a Lua com a luneta e brinquei. É possível ver o lado escuro dela, ter uma visão bem mais detalhada, as crateras. E aí eu brinquei, postei na rede social que, diferente do que possa nos parecer a ideia de lua crescente, na verdade a lua não perde partes de si e depois elas crescem novamente. A lua está lá, sempre com o mesmo tamanho e formato, a única coisa que acontece é que o planeta se sobrepõe a ela e impede que ela reflita toda a luz do Sol com a mesma intensidade, e as diferenças na posição dela em relação à Terra fazem com que haja diferenças na quantidade de luz que ela reflete. E aí para muitos isso, nossa, coisa imbecil, né? A informação mais inútil que se poderia escrever, porque isso é dado para nós. Isso nos é óbvio. É algo que aprendemos tão cedo na escola, com nossos pais, em casa, que quase nos parece um conhecimento inato. É como se nós já tivéssemos nascido sabendo o que é a Lua e como ela se comporta em relação à Terra e como que ela reflete ou não a luz solar. Porém, já pararam para pensar que certamente não foi sempre assim? Isso não foi sempre um conhecimento inato? Que em algum momento da história alguém teve que parar, olhar com muita atenção para a Lua, para primeiro entender que ela era a Lua, para primeiro entender o que era aquela imagem que aparecia quase todas as noites no céu, porém sempre aparecia de uma maneira diferente, às vezes maior, às vezes menor, às vezes num formato curvo para um lado, às vezes num formato curvo para o outro. A primeira pessoa que parou para olhar, observar isso e tentar entender o que era, como que ela conseguiu? Já pararam para se perguntar isso? E eu sempre me pergunto, pensando nisso, tantas coisas que para nós hoje são óbvias. Por exemplo, todo mundo olhava os barcos indo no horizonte e desaparecendo, mas quanto tempo se levou para que alguém afirmasse que talvez isso fosse fato pelo fato da Terra ser redonda e isso fazia com que ele se perdesse no horizonte? Vários aspectos assim que para nós hoje são dados e que certamente não foram sempre assim. E aí eu sempre me pergunto quantas coisas nós olhamos hoje que para as quais nós olhamos são óbvias e nós não enxergamos. Daqui talvez alguns anos pessoas olhem certos eventos, certos acontecimentos do nosso dia a dia e se perguntem, nossa, como que aquelas pessoas não enxergaram isso? Estava tão óbvio, estava tão aparente, como que elas puderam não ver? E outra coisa também que me leva a refletir a respeito é quantas dessas coisas que hoje são óbvias para nós e que talvez amanhã as pessoas digam, não é tão óbvio assim. Como assim? Não é bem assim que acontece. Como, por exemplo, nós já tivemos uma questão referente ao cérebro, que o cérebro inicialmente se tinha sempre aquela dúvida se pelo que ele era responsável, os gregos atribuíram uma responsabilidade, os egípcios atribuíram outra mais coerente com o que nós entendemos hoje, e ao longo da história foram se acontecendo várias outras mudanças. Em determinado momento se atribuiu que cada parte do cérebro era responsável por uma função. Depois se disse que o cérebro todo era responsável por tudo. E, bem no fim, se descobriu, ao menos o entendimento que nós temos mais atual, é que, na verdade, ambas as situações estão corretas em parte e erradas em parte, porque o cérebro tem grandes áreas responsáveis por certas funções, mas parte dessas funções é exercida por outra área, essas áreas se correlacionam, então nem é tudo independente e nem é tudo misturado. Há ambas as coisas acontecendo. E hoje já se tem correntes, principalmente do estudo genético, que questionam se de fato as memórias estão no cérebro. Porque, por exemplo, existem alguns estudos demonstrando que pessoas que receberam órgãos
de doadores que faleceram em decorrente de acidentes, enfim, acabam muitas vezes adquirindo aspectos da personalidade daquela pessoa. Não foi um transplante de cérebro, então entende-se que se há coisas, aspectos da personalidade daquela pessoa que passaram para quem recebeu o órgão, é porque talvez não esteja tudo a respeito da personalidade, das lembranças, de nossos conteúdos, talvez não estejam todos localizados necessariamente no cérebro. Pode ser sim que o cérebro tenha a função de organizar isso, de dar uma coerência, de puxar essas lembranças quando são necessárias, mas talvez não esteja tudo arquivado exclusivamente no cérebro. Então já existem coisas que para nós ao longo de muitos anos foi óbvia, como por exemplo que as memórias, os sentimentos, as emoções ficam no cérebro, isso para a maioria que é um pouco mais velha e foi sempre óbvia ao longo da nossa vida, e que hoje já se questiona essa obviedade, que talvez não seja tão óbvio assim. Então é interessante pensar nisso, como muitas coisas que nós olhamos e que são óbvias e nós não enxergamos, e muitas das coisas que nós hoje consideramos óbvias, talvez não sejam tão óbvias assim. E é necessário sempre estar pesquisando mais, estar retomando. E isso é importante de ser discutido, ser pensado, porque muitas vezes o fato de ter informações tão óbvias nos faz deixar de pensar nelas. Então, por exemplo, o fato de nós sabermos que a Lua não perde partes de si, mas sim apenas deixa de refletir a luz solar em uma parte do seu corpo, muitas vezes faz com que a gente já não pense mais nisso. E é interessante estar pensando a respeito, porque muitas vezes é nesse pensar, refletir, rever informações que já nos são dadas como óbvias, que nós descobrimos novas informações, que nós descobrimos novos aspectos a serem estudados, como é o caso da doação de órgãos que eu mencionei, que tem levantado esse questionamento. O que teria da personalidade do sujeito capaz de alterar a personalidade de quem recebe o órgão, sendo que a pessoa recebeu um coração, sendo que a pessoa recebeu um rim, sendo que a pessoa recebeu um fígado, sendo que a pessoa não recebeu necessariamente o cérebro da outra. Então, um pouco aí a respeito dessa reflexão. Espero que quem assistiu o vídeo consiga pensar um pouco, arrume um tempo aí para refletir um pouco a respeito de quantas coisas nos são óbvias no nosso dia a dia e que em algum momento essas coisas não foram óbvias, que alguém teve que parar e pensar muito para conseguir chegar ao entendimento do que para nós hoje é dado. E ao mesmo tempo, quantas coisas para nós hoje são dadas e nós nem pensamos mais a respeito porque já são consideradas como certas e que talvez não estejam tão certas assim, que é necessário sempre estar revendo, sempre estar repensando. É isso. Obrigado pela atenção durante este vídeo. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.